Tinha um colega meu que ele fazia assim pra imitar o Predador. For research. We found that... Predador Badlands, meus queridos heróis, com spoiler, presta atenção, com spoiler, dividiu os fãs. Depois da vinheta, tá no Heróis e Mais. Nosso bate-papo hoje, meus queridos heróis, vai focar na jornada desses dois protagonistas, o Dec e a Tia, seus conflitos, desejos, falhas e como as escolhas deles definem toda essa história que nós acompanhamos no cinema. O Robert McKee, no seu livro Story, ele afirma o seguinte: o verdadeiro caráter é revelado pelas escolhas que um ser humano faz sob pressão. Quanto maior a pressão, maior a revelação. E mais verdadeira a escolha para a natureza essencial desse personagem. Robert McKee é um guru da narrativa. Lá de Hollywood, o cara entende só tudo. Vamos deixar o link aqui desse livro que esgota muito rápido, ok? Esse livro fica esgotado, depois a editora reimprime, então vai aqui para você entender sobre narrativa e o Robert McKee está falando sobre os personagens. Então, Tony, sobre essa questão da pressão, da escolha, desde o início do filme, nosso querido Dec, ele está sob pressão. Tanto pela expectativa do clã Elvis, para que ele se prove digno dos Yautja, quanto pela cobrança pessoal de corresponder a tudo que seu irmão, o Quay, fez por ele. O Dec salvou a vida do Quay quando eles eram crianças e o Quay ficou com essa dívida com o irmão. E aí logo vem a morte do Quay, feita daquela forma muito brutal e trágica, né? Que fez com que essa pressão que o Dec estivesse sentindo fosse necessária para despertar tudo que ele despertou, né? E essa necessidade de se provar é um tropo clássico da mitologia dos predadores, mas aqui ganha um novo peso emocional com a relação entre os irmãos. Essa dinâmica faz todo sentido dentro do universo e cria a pressão necessária para revelar quem Dec realmente é, reforçando aqui o que o Tony acabou de falar. Para nós, essa justificativa e essa necessidade do Dec é algo assim que pegou a gente de surpresa. Não críamos que o filme ia para essa direção. Quando o Quay escolhe salvar o irmão ao invés de matá-lo, o Dec passa a carregar o peso de uma escolha ainda maior. Completar a sua missão não apenas para se provar um Yautja digno, mas também para honrar o sacrifício do seu irmão Quay e provar ao próprio pai que o irmão estava certo em poupá-lo, provar que ele merecia viver e que ele merecia se provar. Me deu uma chance, meu irmão estava certo. Foi o que o Dec fez e ele partiu para a aventura. O arco do Dec, para nós aqui tá muito claro. É aquele herói que precisa realmente provar o seu valor. Vamos então falar sobre ela, Thea. Está caçando uma coisa que não pode ser morta. Porque a gente não tá sozinho na caçada. A Sintético, interpretada por Elle Fanning, vive uma jornada mais inocente e constante, vamos dizer assim. O seu arco é do tipo Flat Arc, ou seja, ela não muda internamente, mas ela muda quem está ao seu redor. No caso, nosso querido Dec. É engraçado que o ator que interpreta o Dec é negro e a Elle Fanning é loura. Não sei, só pensando aqui. Não tem graça, cara. Ao longo da história, meus queridos, a Tia escolhe não apenas ajudar o Dec, mas também guiá-lo para uma escolha final: vingar o irmão e fundar o seu próprio clã. A sua presença representa o olhar de empatia e pureza dentro de um universo movido por honra e violência. É o contraste que faz Dec enxergar um novo caminho pela frente. Enquanto Dec é testado pela pressão e pelas expectativas, Thea representa o contraponto, uma consciência limpa que o empurra a agir por convicção, sem perder o respeito pela tradição.
Eu sei que algumas pessoas estão criticando muito essa abordagem, esse plot do filme, mas eu não vi em Thea nada que destruísse a cultura dos Yautja. Na verdade, a Thea, ela é como um androide conhecedora e muito ávida por conhecimento, pelas experiências. Ela é uma entusiasta da cultura dos Yautja. E do começo ao fim, ela apoia o Deck. Ela apoia e quer as que escolhas. ele volte e se torne o Deck dos Yautja. Só que ela promove uma mudança no Deck, que ela mesmo nem sabia. Uma mudança orgânica. Apesar dela não ser orgânica, ser sintética. Exatamente. Ah, não, sério? O engraçado é que os dois personagens não são humanos. Mas meus queridos heróis e heroínas, quem criou são humanos. Quem tá assistindo são humanos. Então, eu não vejo... Automaticamente a gente se identifica. eu não vejo algo negativo em humanizar esses personagens. Pra mim, Tony, na minha interpretação, eu discordo de quem tá achando que esse filme é lacrador. Na minha interpretação, não tem nenhum tipo de agenda visível aqui. Pode ser que eles estejam preparando algo, mas já já a gente chega lá. Calma. Aqui é mais humanizados do que os Transformers. Os robôs, os Autobots, que vêm pra cá, pra Terra, e vivem junto com os humanos, começam a pensar como os humanos. É porque essa palavra humanizar acabou tendo um teor pejorativo por conta do que os Wokes estão fazendo. Mas na nossa interpretação, não é isso que acontece nem com o Deck, nem com a Thea. Mas então vamos falar dos conflitos desses dois personagens. O Deck, ele precisa enfrentar uma criatura praticamente imortal aqui, meus queridos, e voltar pra casa com aquele troféu. Mas, desde o início, é evidente que ele não tem força suficiente para isso, a gente nota. Ao encontrar Thea, surge um dilema aí. Os Yautja caçam sozinhos, e aceitar ajuda seria trair o próprio código. No entanto, a Thea é uma androide. Aos olhos de Deck, ela não conta como companhia, apenas como uma ferramenta de caça. Durante todo o filme, ele trata ela como um objeto porque ele não tem sentimentos. Ele não pensa nela como amiga, ele não pensa nela como namorada, ele não pensa nela como nada além de uma ferramenta. E isso foi muito acertado. Colocar nas palavras do Deck essa frase: você é só uma ferramenta. É tanto que ele pega e joga ela pra lá e pra cá. Isso é um predador. Isso, meus queridos, até a metade da história. Nós temos praticamente 2 atos exatamente assim. E aí o negócio muda quando a Thea resolve salvar o predador depois que traiu ele. E a mudança acontece a partir daí, depois que ele enfrenta Kaliske, que aí a nossa querida Thea ajuda o predador, só que ele perde para Kaliske, porque ela é imortal. Achou errado, otário? E essa mudança aproxima ele da Thea e também da amiga, que é uma personagem que está interligada no plot twist. E aí é o ponto que essa história se afasta muito do Predador original e se aproxima muito da Disney. E eu acredito que boa parte dos fãs raízes não gostaram disso aí. Vamos falar sobre isso aí já já. Vamos falar da Thea e dos seus conflitos, meus queridos heróis. Thea se reconhece em Tessa, sua irmã. Ambas são diferentes das demais androides, pois são capazes de sentir algo humano. No entanto, enquanto Tessa segue as ordens da mãe quase cegamente, Thea começa a questionar seu próprio propósito. Mas um ponto aqui: apesar da obediência de Tessa para a mãe, Tessa ainda nutre algum sentimento ali pela irmã, o que torna o conflito entre elas ainda mais doloroso. Thea ama Tessa, mas compreende que a irmã não desistirá de cumprir sua missão, mesmo que isso signifique destruí-la. O dilema central da Thea é, portanto, escolher entre a família de origem e a nova família que ela encontrou. Ao lado de Deck, ela assume o papel simbólico de irmã mais velha, não de sangue, mas de destino, e decide proteger esse novo elo com a mesma devoção que antes dedicava à sua irmã original. Eu gostei bastante da Elle Fanning interpretando tanto a Tessa quanto
a Thea. E dentro dessa história foi muito legal ver essa relação entre irmão e irmão, Deck e Quaid, e irmã, Tessa e Thea. No caso, a Tessa sendo a vilã da história aqui. Inclusive, é a cabeça da Tessa que o Deck vai levar lá para o seu pai. Your kind are ones of violence. O Predador, ele vai em busca de se provar, ele vai em busca da Kaliske. E o que acontece? Ele descobre, então, que a Kaliske não é aquele monstro que pintaram. E aí, aqui onde aparece, no plot twist, uma personagem, a Amiga, que é a cria da Kaliske, filha daquele monstro lá, que vocês viram no trailer. E é aqui que o filme toma um rumo que, infelizmente, pode dividir o público. E eu acho que até já dividiu, especialmente os fãs mais tradicionais da franquia. No clímax da jornada, o Deck não veste a armadura do irmão, nem empunha suas armas. Em vez disso, ele passa a usar os próprios recursos do planeta Gena. Os animais, o ambiente e até o adestramento de uma criatura semelhante a uma cobra que cospe ácido, para enfrentar os androides e também a Tessa. Embora essa virada funcione visualmente e até simbolize o amadurecimento de Deck, que agora confia em sua própria estratégia, o arco acaba perdendo intensidade dramática. O senso de perigo é reduzido e Tessa, que deveria ser a ameaça final, não chega a representar um desafio real. Eu não gostei deste final. Eu acho que foi ali onde 2 pontos nossos caiu e a gente deu apenas uma nota 8 para esse filme. Porque poderia ter enveredado por isso que a gente falou, que ele estava ali naquela nave onde tinha todos os recursos que o irmão dele deixou. Ele poderia realmente ter vestido a armadura do irmão, pegado toda a tecnologia ali e ter usado contra a Tessa. Tony, ele deveria ter se tornado um predador realmente predador. E esse negócio de controlar aquela cobra ali, Tony, que diabo de coisa. O cara que criou aquilo ali pensou que tava fazendo uma ideia boa, cara. Não ficou legal, ruim, não ficou legal. Muito ruim essa parte aí. Mas visualmente funcionou. E outra coisa, com uma criatura poderosa como a Kaliske do lado do predador, do lado dos heróis, quem é que vai ser a ameaça, cara? Realmente. Quem é que vai ser um oponente à altura não dá, da Kaliske, sabe? Não presa, né? Da Kaliske livre, com a filha ali do lado. Outra, na verdade, não é só Kaliske, era a cria dela, né? 2 Kaliks, exatamente. Eu também não gostei da parte do humor desse final. Achei um pouco exagerado. Ali, aquela perna andando pra cima e pra baixo. Sim, você já tinha falado. Eu falei isso no vídeo sem spoiler e continuo mantendo a minha opinião. Vamos então para o final e vamos falar um pouco também sobre a possível sequência. A volta de Deck a Yaltira Prime e sua vitória sobre o pai poderiam encerrar sua jornada com peso e significado, mas o filme escolhe seguir outro caminho. O cliffhanger final, quando Deck e Thea veem uma nave pousando e ela revela que quem chega é sua mãe, funciona como uma nova faísca dramática, abre perguntas, cria mistérios e prepara terreno para uma continuação. E abre espaço para que parte do público, aqueles mais antigos, abandonem de vez essa nova fase do personagem. Tony, eu acredito que quem assistiu esse filme e não gostou, não vai ver a sequência. Não vai. Não vai dar uma chance. Porque, na nossa visão, esse final é ruim e abriu muito espaço para uma possível lacrada gigantesca. Eu sei que dentro da lore, as fêmeas dos Yaltira são mais fortes e maiores, inclusive. Cara, mas isso, nos dias de hoje, dá uma abertura gigantesca. Elvis e Tony, vocês nem sabem, será que vai ser bom e tal, como foi esse primeiro? A gente vai dar uma chance, porque faz parte do nosso trabalho. Mas eu tô falando do público comum. O público que só quer se divertir, não fazer resenha pro seu trabalho, como é o nosso caso. O público comum, aquele fã raiz, eu acho, Tony, que esse foi a última chance que a Disney tinha de segurar essa galera. Você que é fã, não se preocupe, fique tranquilo. Se você não gostou, continue batendo no filme. Cara, você tem toda a razão. A Disney
fez muita besteira com o Predador, principalmente no último filme com a Naru. Predador Prey é horrível, muito pior do que esse aqui, tá? O gancho que poderia ser um fechamento empolgante acaba marcando um distanciamento entre o novo tom do filme e o espírito bruto e realístico que sempre definiu a franquia. Ainda assim, o Predador Badlands é um ótimo filme de ação, com protagonistas bem construídos e uma jornada bem coesa, mesmo com um final que arrisca demais. O longa entrega intensidade, boa dinâmica entre Deck e Dia e um visual de primeira qualidade. Mantemos aqui a nossa nota 8, tá? E o medo de um segundo filme bem lacrador está mais vivo do que nunca. Deixe seu comentário, meu querido herói, e não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.